Ok, vamos lá. É impressionante como toda semana, né, parece que surge uma nova discussão, um vídeo, um post de alguém reclamando que um jogo feito na Unreal Engine 5 tá rodando mal. A gente vê direto. Pois é. Jogador frustrado, youtuber mostrando benchmark com queda de FPS, pessoal falando de otimização, que parece que não rolou, desempenho que varia muito e, claro, o clássico, as travadinhas, né? Os stutterings. Mesmo em PC que teoricamente deveria rodar liso, fica aquela sensação ruim. É, a fama pegou, né? Exato. E a pergunta que fica é, o que está acontecendo de verdade por trás dessa reputação da UE5? A ideia hoje aqui é justamente tentar desvendar isso. E um pouco mais fundo para entender a raiz dessa percepção. Será que a culpa é da engine mesmo? Ou será que são os desenvolvedores? O jeito de fazer os jogos, talvez falta de tempo, de gente especializada. Ou, como quase sempre, é uma mistura de tudo. Exatamente. É um tema bem complexo. Não dá pra simplificar, tipo, a engine é ruim ou a engine é boa. Tem muita coisa envolvida. Tem as tecnologias novas que a Epic trouxe, né? Nanite, Lumen, que são visualmente incríveis, mas, bom, elas têm um custo. Certo. Tem as práticas de cada estúdio que variam demais. Tem desafios técnicos específicos dessas novas ferramentas e até a própria visão da Epic, como eles acham que os jogos devem ser feitos e otimizados. A gente vai tentar conectar esses pontos hoje. Perfeito. Então, nossa missão aqui é tentar separar um pouco as coisas, ouvir as diferentes vozes, analisar os argumentos técnicos e tentar sair daqui com uma ideia mais clara de onde estão os verdadeiros gargalos, os desafios de otimizar jogos na Unreal Engine 5. Vamos começar então pelo que chama mais atenção na UE5, pelo menos no marketing, Nanite e Lumen. Venderam isso como a grande revolução gráfica, né? O Nanite, se eu entendi direito, é aquele sistema que deixa o desenvolvedor usar modelos 3D super detalhados, com milhões, bilhões de triângulos, sem precisar se matar tanto com otimização manual, tipo criar versões mais simples dos objetos para mostrar de longe, os LODs. Isso, a promessa do Nanite é essa: virtualizar a geometria. Permitir usar assets de qualidade quase cinematográfica direto no jogo. Ele meio que faz um streaming inteligente só dos triângulos que a câmera tá vendo, adaptando o detalhe na hora, de forma bem granular. Entendi. E o Lumen? O Lumen é o par dele para iluminação. É um sistema de iluminação global e reflexos totalmente dinâmico em tempo real. A grande promessa aí é eliminar a necessidade de pré-calcular a iluminação, o tal do light baking, que demora um tempão. Com o Lumen, teoricamente, a luz e a sombra reagem na hora, se alguma coisa muda no cenário, tipo uma parede que quebra. No papel, nossa, parece um salto gigantesco mesmo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que essas tecnologias todas afetam o desempenho real, aquele que a gente sente no jogo? E aí a história começa a ficar, bom, mais complicada. Porque nem Nanite nem Lumen são de graça. Elas têm um custo computacional base que não é baixo. O Lumen, especialmente, pode ser bem pesado. Tem relatos e análises que falam que ele sozinho pode consumir tipo uns 10 milissegundos do tempo de cada frame. Nossa, 10 milissegundos. Pensando que para rodar 60 quadros por segundo, você só tem uns 16,67 milissegundos para tudo. Exato. 10 milissegundos é uma fatia enorme desse tempo. É muita coisa. Entendi. E o Nanite? Ele entrega a performance prometida? Depende muito, sabe? O Nanite brilha mesmo em cenários com uma complexidade geométrica que era impensável antes, na casa dos bilhões de triângulos. Ou então em projetos onde fazer LOD manual seria muito caro ou demorado. Nesses casos, ele pode sim ser vantajoso. Só que, para cenas mais típicas de jogos atuais, talvez com dezenas ou centenas de milhões de triângulos, um sistema de LOD tradicional, se for bem feito, bem otimizado manualmente para um artista técnico experiente, pode acabar sendo mais rápido que o Nanite. Sério? Mais rápido? Sim. E tem o detalhe técnico: o Nanite em malhas, que já são otimizadas de forma mais tradicional, pode acabar aumentando o que a gente chama de overdraw. Overdraw. O que seria isso exatamente?
Pensa no overdraw como um retrabalho da placa de vídeo. É quando ela desenha o mesmo pixel na tela várias vezes sem necessidade, porque tem coisas na frente. Tipo, ela desenha uma parede inteira e depois desenha um quadro na frente. A parte da parede que ficou escondida atrás do quadro foi desenhada à toa. O Nanite, pela forma como ele processa os microtriângulos, pode em algumas situações gerar mais overdraw do que o método antigo, e isso pesa na GPU. Interessante isso. E o Lumen, você falou que é pesado. Tem tipos diferentes dele? Tem, basicamente, duas implementações principais. A mais comum é a versão por software. Ela usa umas técnicas como Signed Distance Fields, os SDFs, que são, simplificando muito, um jeito de representar a cena para calcular a luz indireta de forma aproximada. É mais rápido, mas não é tão preciso. A outra versão é acelerada por hardware, usando Ray Tracing de verdade na geometria da cena. Essa dá resultados muito mais realistas, especialmente nos reflexos, mas é bem mais lenta e precisa de placa de vídeo com suporte a Ray Tracing. Fortnite no máximo e um jogo indie chamado Disorder usam essa versão. Mas as duas, software ou hardware, custam caro em termos de performance. Isso levanta uma questão interessante sobre a filosofia da engine, né? Será que o objetivo principal do Nanite e do Lumen era mesmo dar mais FPS para o jogador ou era talvez facilitar a vida do desenvolvedor? Tipo, reduzir o trabalho manual de fazer LOD, tirar o tempo de espera do baking de luz, para fazer o jogo mais rápido e talvez mais barato para o estúdio. Essa é uma tensão real e muitos desenvolvedores experientes comentam isso. Existe um argumento forte de que essas ferramentas foram pensadas primeiro para aumentar a produtividade da equipe de arte, permitir visuais mais complexos, com menos esforço manual de otimização. O benefício direto para o jogador em termos de performance pura talvez não tenha sido o foco número 1 no design inicial dessas features. Faz sentido. Desligar Nanite e Lumen logo de cara, para ter mais controle e mais previsibilidade no desempenho. E ainda tem a questão do upscaling, né? Parece que hoje em dia todo jogo já sai dependendo de DLSS, FSR. Exatamente. Outra suspeita forte é essa, que essas tecnologias, com esse custo base alto, já foram pensadas contando que o jogador ia usar alguma forma de upscaling, DLSS da NVIDIA, FSR da AMD, XSS da Intel, para conseguir jogar com uma taxa de quadros decente, principalmente em 1440p ou 4K. Ou seja, o desempenho rodando em resolução nativa talvez nunca tenha sido a meta principal para jogos que abusam de Nanite e Lumen. O upscaling vira quase um pré-requisito, não mais um bônus. Certo. Então, a base tecnológica da UE5 tem seus custos, seus trade-offs. Mas a conversa online não para aí. Muita gente aponta o dedo direto para os estúdios, para o jeito como os jogos são feitos. Isso é justo? É muito justo, e talvez seja a parte mais importante dessa história toda. A engine é uma ferramenta, poderosa sim, mas complexa. O como ela é usada faz toda a diferença. Um dos problemas mais falados é essa cultura de deixar a otimização para o finalzinho do desenvolvimento. Ah, o famoso depois a gente otimiza. Isso. Quando o jogo está quase pronto, cheio de coisa, tentar otimizar é muito mais difícil, mais caro, e o resultado nem sempre é bom. O ideal seria fazer profiling o tempo todo. Profiling. O que é isso? Profiling é analisar o desempenho do jogo durante o desenvolvimento. Usar ferramentas para ver exatamente o que está gastando mais CPU, mais GPU em cada parte do jogo. Se você faz isso direto, pega os problemas cedo quando é mais fácil arrumar. Mas na correria da produção, muitas vezes isso fica para depois. Imagino. E a própria capacidade da equipe. Usar essas ferramentas novas deve exigir um conhecimento bem específico, né? Com certeza. A falta de experiência ou de conhecimento profundo da engine é um fator chave. A gente vê, por exemplo, gente usando aqueles assets super detalhados, tipo os Megscans ou os personagens MetaHumans da Epic, que são incríveis para vídeos, para cutscenes, mas usar eles puros, sem otimizar para o gameplay de verdade, para ação rápida, aí a performance vai para o espaço. Outros erros comuns. Gerenciar mal as draw calls, que são as ordens da CPU, para a GPU desenhar coisas. Muitas ordens gargalam a CPU. E usar materiais gráficos muito complexos,
texturas gigantescas para coisas que vão aparecer pequenas na tela, não implementar sistemas como os HLODs. HLODs é tipo um LOD mais avançada. Exato. Hierarchical Level of Detail. É uma técnica que agrupa vários objetos que estão longe em um só objeto mais simples. Isso reduz muito as draw calls e a complexidade da cena para coisas distantes. É essencial para mundo aberto, por exemplo, mas precisa configurar direitinho. Entendi. E junta tudo isso com a quantidade de tutorial online, principalmente o YouTube, que ensina a fazer a coisa parecer bonita, mas raramente ensina a fazer de um jeito otimizado. Isso leva quem está começando a usar práticas ruins sem saber. E para completar, tem uma falta reconhecida de technical artists no mercado. E qual é o papel desse technical artist? O technical artist é a ponte entre a arte e a programação. Ele entende dos dois lados. Ajuda a definir como criar os assets de forma otimizada, cria shaders eficientes, configura os LODs, os HLODs, garante que a visão artística funcione sem afundar a performance. A falta desse profissional em muitas equipes é um problema sério. E dentro da engine tem a briga entre blueprints e C++, né? O sistema visual contra código puro. Isso afeta mesmo a performance? Afeta e bastante. Os blueprints são fantásticos, não resta dúvida. Permitem que designers, artistas criem lógica de jogo complexa visualmente, sem escrever código C++. Isso democratizou muito o desenvolvimento, acelerou a criação de protótipos. Só que, por natureza, blueprints rodam mais devagar que código C++ que foi compilado. Mas então a solução é abandonar os blueprints? Parece meio radical, já que eles são um grande atrativo da engine. Não é abandonar, é usar com inteligência. O problema é usar blueprints para tudo, especialmente para coisas que rodam toda hora, a cada frame, e que são pesadas. Por exemplo, fazer cálculo complexo dentro da função TIC de muitos atores, o TIC roda a cada quadro. Criar referências sem querer que acabam carregando coisas pesadas para a memória. Usar nós puros de forma ineficiente dentro de loops. Para partes críticas do jogo que rodam muito ou mexem com muitos dados, converter esses blueprints para C++ pode dar um ganho de performance gigante. A própria Epic já mostrou dados do Fortnite com melhorias de até 8 vezes na thread da CPU que cuida da lógica do jogo depois que otimizaram e converteram blueprint para C++. 8 vezes é muita coisa. É sim. Existe até uma piada interna que alguns desenvolvedores usam, a síndrome do modder. Síndrome do modder, como assim? É a ideia de que é fácil achar tutorial de como fazer coisas na Unreal, como criar um efeito visual legal, parecido com o que modders fazem para alterar jogos, mas é muito mais difícil achar informação boa, detalhada sobre como otimizar de verdade aquilo que você criou. O conhecimento de otimização avançada parece menos acessível, menos divulgado. Entendi. Então a engine dá as ferramentas, mas o como usar depende demais da experiência da equipe, do tempo que eles têm para otimizar e do conhecimento técnico, que nem sempre acompanha a complexidade do que a engine oferece. Exatamente isso. A responsabilidade cai muito na metodologia do estúdio e na expertise da equipe. A mesma engine pode gerar resultados de performance ótimos ou péssimos dependendo de quem está pilotando. E diante disso tudo, qual é a posição da Epic Games, a criadora da Unreal Engine? Eles admitem que tem problema? O que eles falam dessa fama da UE5? O Tim Sweeney, CEO da Epic, já falou sobre isso algumas vezes. A visão dele, pelo menos publicamente, coloca muito peso na ordem das coisas no desenvolvimento. Ele argumenta que muitos estúdios erram ao focar primeiro em fazer o jogo rodar lindo no hardware mais potente PC top de linha, console novo, e só depois, lá no final, tentam fazer o jogo caber em PCs mais fracos ou consoles antigos. E por que isso seria um problema tão grande? Não é normal ter opções gráficas diferentes? É normal ter opções, mas o problema é fazer isso só no final. Se toda a base do jogo, a arquitetura, como os sistemas conversam, foi pensada para um hardware superpotente, chegar no final e só diminuir textura ou distância de visão não resolve os problemas de fundo. Os gargalos podem estar na CPU, na lógica do jogo que não foi pensada para rodar num hardware mais limitado. Otimizar assim é mais remendado que ter uma base sólida desde o começo.
O Sweeney também admite que os jogos hoje são muito, muito mais complexos do que eram. A solução para ele não é simples. Exige esforço dos dois lados. A Epic melhorando a engine e as ferramentas, e os desenvolvedores adotando práticas melhores de otimização desde o dia 1. Faz sentido essa visão de responsabilidade dividida. Mas a Epic está fazendo algo concreto além de apontar o dedo para a metodologia? Estão melhorando a engine para ajudar com isso. Sim, eles têm investido bastante nisso. A versão mais recente da engine, quando gravamos isso, a UE 5.6, trouxe melhorias de performance bem significativas, segundo a própria Epic, e os primeiros relatos falam em ganhos de até 35% na CPU e 25% na GPU em alguns casos, além de otimizações no Lumen, na física Chaos, nas ferramentas de mundo aberto. Ah, interessante. Um exemplo prático foi o Hellblade 2. Depois do lançamento, a Ninja Theory lançou um patch com otimizações da UE 5.6 e isso permitiu que eles adicionassem um modo de 60 FPS nos Xbox Series, coisa que não tinha na versão de lançamento. Isso é um bom sinal, então. E além de mexer na engine, A Epic também está reforçando o suporte aos desenvolvedores e, muito importante, o foco em educação. Mais documentação, melhores ferramentas de profiling e tentar criar essa cultura de otimização contínua. Mostrar que performance não é para deixar para o final e também oferecem mais recursos que tentam automatizar algumas otimizações, embora a otimização manual detalhada ainda seja essencial para os melhores resultados. ok, a Epic está se mexendo, mas mesmo com essas melhorias, com esse foco em educação, a gente ainda ouve falar muito daqueles problemas técnicos chatos, tipo as travadinhas, os stutterings, que parecem perseguir muito o jogo UE5. O que causa isso, afinal? Esse é um dos grandes vilões, principalmente no PC com o DirectX 12, a tal da compilação de shaders em tempo real, ou PSO caching. Compilação de shaders? Como assim? De forma simples, um shader é um programinha que diz para a placa de vídeo como desenhar algo, a cor, a textura, como reage à luz. Quando um material ou efeito novo aparece na tela pela primeira vez no jogo, a engine precisa compilar o shader específico para ele na configuração exata para o seu hardware. Esse processo leva um tempinho, alguns milissegundos, e enquanto ele acontece, o jogo dá aquela congeladinha, o stutter. Ah, por isso que às vezes trava na primeira vez que você vê um inimigo novo ou entra numa área diferente. Exatamente. Ou usa uma habilidade com efeito visual que nunca tinha aparecido antes, a primeira vez é a pior. E não tem como evitar. Compilar tudo antes de começar o jogo? É bem complicado. O material pode ter muitas variações, os tais static switches que ligam ou desligam partes do shader e cada combinação pode precisar de um shader diferente. Compilar todas as possibilidades antes poderia demorar horas e gerar arquivos enormes. A Epic melhorou isso a partir da UE 5.2 com um sistema de compilação assíncrona que tenta fazer isso em segundo plano sem travar o jogo. Ajuda muito, mas não é perfeito. E não resolve para jogos que já saíram ou que não usaram essa função direito. Por isso que às vezes o pessoal recomenda usar Vulkan ou DX11 se o jogo der a opção, para fugir desses problemas do DX12. Entendi. E comparando com Unreal Engine 4? Essa má fama de performance é só da UE5? Não, de jeito nenhum. Reclamação de otimização e stuttering já tinha muito com a UE4. O que mudou é que a UE5 com Nanite e Lumen tem um custo base mais alto logo de cara. Se um jogo não precisa dessa complexidade toda, a UE4 ainda pode ser uma opção mais leve. Ou mesmo na UE5, dá para não usar Nanite e Lumen ou usar um renderizador diferente, como Forward Shading, que pode ser mais rápido, mas aí você perde algumas coisas visuais. Por outro lado, a UE5 melhorou bastante o uso de vários núcleos da CPU, o multithreading, em comparação com a UE4. Isso pode ser uma vantagem em cenas muito complexas que dependem da CPU. Entendi. Então, mesmo com a engine evoluindo e a Epic tentando ajudar, ainda tem esses desafios técnicos que precisam de atenção e trabalho dos desenvolvedores para lidar. Mas aí, olhando todo esse cenário, custo alto das tecnologias, desafios técnicos, a necessidade de equipe experiente, é justo dizer que todo jogo feito na UE5 tem problema de performance? Tem exemplos do contrário, jogos que desafiam essa narrativa. Com certeza existem, e é muito importante falar deles para ter a visão completa. Apesar das reclamações serem comuns,
tem sim jogos na Wii 5 que são elogiados pela otimização, ou que pelo menos mostram que dá para fazer um bom trabalho. Um exemplo que sempre aparece é The Finals. Ah, sim, The Finals. Jogo rápido com muita destruição. Exato, da Embark Studios, que tem muito ex-dev de Battlefield. O jogo mantém uma performance surpreendentemente boa para tudo que acontece na tela, mesmo usando tecnologias como Ray Tracing para iluminação. E qual o segredo deles? Usam uma versão diferente da engine? É possível que usem uma versão customizada sim. Estúdios maiores costumam fazer isso, mas o principal, provavelmente, é que eles têm um foco enorme em otimização desde o começo, e uma equipe muito experiente nisso, talvez pela bagagem com a engine Frostbite. E fizeram escolhas inteligentes de onde usar ou não as tecnologias mais pesadas. O outro jogo deles, Ark Raiders, também parece ir pelo mesmo caminho. E não só eles, tem outros exemplos. Robocop, Rogue City, apesar de alguma polêmica, muitos acharam bem otimizado pelo visual. Satisfactory, que migrou para o Wave 5, continua rodando bem mesmo com fábricas gigantes. O beta de Delta Force, Hawk Ops, também foi elogiado. Jogos mais focados em história, como Still Wakes the Deep, até Valorant, da Riot, que mudou para o Wave 5 e disse que melhorou a performance. E até jogos independentes, como Void Breaker, mostram que dá para fazer. A idade da equipe, o foco em otimização, as escolhas de design, tudo isso pesa muito. Exatamente. Esses exemplos mostram que a Unreal Engine 5, apesar dos desafios, é uma ferramenta capaz. Com equipes que priorizam performance, que têm o conhecimento e que fazem escolhas conscientes, dá para entregar jogos bonitos e que rodam bem. Então, para a gente fechar o raciocínio, a pergunta, a culpa é da Unreal Engine 5? Não tem resposta simples, né? Recapitulando, tem a engine com tecnologias novas e caras, Nanite, Lumen, que talvez ajudem mais na produção do que no FPS final. Tem a questão-chave da metodologia, otimização deixada para o fim, falta de tempo, falta de gente com expertise. E tem os desafios técnicos que persistem, como a compilação de shaders. É uma equação complexa. É um retrato bem fiel da situação. A gente está no momento em que a tecnologia gráfica permite coisas incríveis, mas isso tem um custo. As expectativas visuais são altíssimas, os prazos são apertados e saber otimizar de verdade virou um diferencial muito valioso e talvez até raro. As melhorias da Epic na engine, como na iOS 5.6, e o esforço para educar ajudam, claro, mas a responsabilidade final de entregar um jogo otimizado ainda é de quem faz o jogo. E aqui que a coisa fica interessante para a gente pensar no futuro. Falamos que Nanite e Lumen talvez já foram criadas pensando em upscaling. Vimos que otimizar manualmente é difícil e caro. E isso leva a gente para uma última reflexão, talvez um pouco provocativa. Conforme as engines dão ferramentas para criar mundos cada vez mais complexos, será que a gente está chegando num ponto onde otimizar na mão para rodar bem em resolução nativa, num hardware médio, se torna inviável para a maioria dos jogos? Será que tecnologias como DLSS, FSS, XSS e agora Frame Generation estão deixando de ser um bônus para virar um requisito? Um componente essencial para ter uma experiência fluida, mesmo num PC bom? A gente está indo para uma era onde jogar em resolução nativa, sem a ajuda dessas técnicas, vai ser um luxo para poucos ou só para jogos mais simples visualmente? É. Uma pergunta que fica aí no ar, para todo mundo pensar. Foi uma conversa densa, mas acho necessária para entender melhor essa questão da performance na Unreal Engine 5.